Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Paulo Paiva, professor de Direito Administrativo, e hoje nós estamos dando seguimento ao nosso curso de Direito Administrativo. A aula de hoje será sobre questões. A aula de hoje versará sobre o tema Estado, Governo e Administração Pública. Vamos resolver a primeira questão. Primeira questão, aqui. Ano 2024, Banca Quadrix, órgão CREFIT, 8ª Região, Paraná, prova fiscal terapeuta ocupacional. Em relação ao Estado, ao Governo e à Administração Pública, julguem o item. A administração pública, no sentido objetivo, corresponde à atividade administrativa exercida pelos órgãos e pelas entidades integrantes da administração pública, para satisfazer os interesses da coletividade. Alternativa. Tem duas alternativas aqui, certo ou errado. Então essa afirmação, ela é certa ou errada? Vamos ver aqui. A administração pública está falando aqui, no sentido objetivo, corresponde à atividade administrativa. Isso é certo ou errado? Então, como nós estudamos, no sentido objetivo é atividade, e no sentido subjetivo são os órgãos, entidades e agentes. Então, está certo. A alternativa aqui, a resposta é que isso é certo. Vamos para a nossa segunda questão. Ano 2024, Banca Selecom, Prefeitura de Água Boa, Mato Grosso. Prova técnico-administrativa educacional. No Brasil, adota-se o conceito formal de administração pública, que é o conjunto de letra A, órgãos, pessoas jurídicas e agentes que o ordenamento jurídico identifica como tal, não importando a atividade que exerçam. Letra B, atividades que costumam ser consideradas próprias da função administrativa. Letra C, órgãos da administração indireta. Letra D, órgãos da administração direta exclusivamente. Então vamos rever aqui a questão. No Brasil adota-se o conceito formal de administração pública. O que é que significa isso? No Brasil significa, a letra A aqui. Significa isso, que é o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes que o ordenamento jurídico identifica como tal, não importando a atividade que exerçam. Então, a explicação aqui, por exemplo, a Petrobras é uma atividade econômica, mas no Brasil ela é considerada administração pública. Então, a alternativa aqui é a letra A. Vamos para a próxima questão. Ano 2023, Instituto Consulplan, órgão Prefeitura de Santana da Vargem, Minas Gerais. Prova assistente de recursos humanos. A administração pública conceitua-se sob dois aspectos, material e formal. Conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo e o conjunto de funções necessárias à realização dos serviços públicos. Meirelles, 2007. Considerando os referidos aspectos, em sentido formal, a administração pública é definida como o conjunto de: letra A, atividades consideradas como próprias da função administrativa, independente de quem as exerce. Letra B, funções necessárias à realização das atividades próprias da administração pública, como os serviços públicos. Letra C, atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob o regime jurídico de direito público para a consecução dos interesses coletivos. Letra D, órgãos, pessoas jurídicas e agentes que no ordenamento jurídico são identificados como administração pública e aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Então, do mesmo modo como vimos na questão anterior, a resposta aqui vai ser letra D. A administração pública são os órgãos, as pessoas jurídicas e os agentes que no ordenamento jurídico são identificados como administração pública e aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Então, em resumo, a administração pública vai ser o que o ordenamento jurídico determina que é a administração pública. Não tem questionamento. Se tiver lá no ordenamento jurídico que é a administração pública, vai ser considerado o órgão ou a pessoa jurídica ou agente.
mesmo que ela exerça uma atividade econômica. Vamos para a próxima questão, pessoal. Ano 2019. Instituto AOCP. Órgão Polícia Civil do Espírito Santo. Prova assistente social. Assinale a alternativa correta acerca do Estado, governo e administração pública. Alternativas. Letra A. Segundo a Constituição Federal, a tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho de Estado. Letra B. O estudo da administração pública, do ponto de vista subjetivo, abrange a maneira como o Estado participa das atividades econômicas privadas. Letra C. O Estado constitui a nação politicamente organizada, enquanto a administração pública corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado, conduzindo politicamente os negócios públicos. Letra D. Os conceitos de governo e administração não se equiparam. O primeiro refere-se a uma atividade essencialmente política, ao passo que o segundo a uma atividade eminentemente técnica. Letra E. Tradicionalmente, na doutrina, os elementos apontados como constitutivos do Estado são o povo, a uniformidade linguística e o governo. Então, vamos verificar aqui a resolução dessa questão. Letra A. Segundo a Constituição Federal, a tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado. Não, está errado. Não é absoluta, é relativa. Aqui essa questão pede a alternativa correta. Então, essa está errada, não é essa a resposta. Não é a letra A. Letra B. O estudo da administração pública, do ponto de vista subjetivo, abrange a maneira como o Estado participa das atividades econômicas privadas. Não, do ponto de vista subjetivo, são os órgãos, as entidades e os agentes, né? A administração pública. É o sujeito, né? Aqui está falando em atividade, então não é essa a resposta. Letra B está errada. Letra C. O Estado constitui a nação politicamente organizada. Não, quando fala sobre politicamente organizado, está se falando de governo, né? Então também não é certa essa letra, essa alternativa, né? Letra D. Os conceitos de governo e administração não se equiparam. O primeiro refere-se a uma atividade essencialmente política, ao passo que o segundo é uma atividade eminentemente técnica. É essa a resposta. O governo e a administração têm conceitos distintos. O governo refere-se a uma atividade essencialmente política. O governo está ligado à política. Ao passo que a administração é uma atividade eminentemente técnica. Nós estudamos isso nas nossas aulas, né? Então a resposta aqui é a letra D. Vamos ver a letra E? A última alternativa aqui. Tradicionalmente, na doutrina, os elementos apontados como constitutivos do Estado são o povo, a uniformidade linguística e o governo. Aqui tem um item errado, né? Não, os elementos constitutivos do Estado, como nós estudamos, são o povo, o território e o governo. Então, a uniformidade linguística está errado. Então, a resposta dessa questão é letra D. Vamos para a próxima questão. Ano 2023, IDECAM, Banca IDECAM, órgão Prefeitura de Fortaleza, Ceará, prova Guarda Municipal. Acerca dos conceitos de Estado, Governo e Administração Pública, assinale a alternativa correta. Alternativas. Letra A. Conceitualmente, o Estado não se limita apenas ao exercício da função executiva. Será que é certo? Vamos ver. Vamos analisar a próxima. Letra B. Em sentido orgânico, consiste a administração pública no conjunto de atividades administrativas exercidas pelo Estado com o fim de materializar os interesses coletivos. Letra C. Estado e governo são faces da mesma moeda, pois ambos dependem da vontade popular majoritária para serem tidos como legítimos. Letra D. Em sentido funcional, consiste a administração pública na associação de entidades e agentes estatais com
comum de exercer a função administrativa do Estado. Vamos analisar a questão item por item, então, aqui. Letra A. Conceitualmente, o Estado não se limita apenas ao exercício da função executiva. Aqui está pedindo a alternativa correta. Então, essa afirmativa aqui está correta. Conceitualmente, o Estado não se limita apenas ao exercício da função executiva. O Estado tem também a função legislativa, do Poder Legislativo, e a função judiciária, do Poder Judiciário. Então, a letra A é a correta. Vamos analisar as demais questões, os demais itens. Letra B. Em sentido orgânico, consiste a administração pública no conjunto de atividades administrativas? Não. Em sentido orgânico, são os sujeitos, que são os órgãos, as entidades, os agentes. Então, está errada a letra B. Letra C. Estado e governo são faces da mesma moeda? Não. Estado e governo têm conceitos diferentes. Então, já está aqui, daqui já vemos que está errada essa letra C. Letra D. Em sentido funcional, consiste a administração pública na associação de entidades e agentes estatais, com o fim comum de exercer a função administrativa do Estado. Não, também está errado, porque em sentido funcional são as atividades administrativas e não entidades e agentes estatais. Então, a resposta é a letra A. Próxima questão, vamos ver. Ano 2004, banca CESP e SEBRASP, órgão MCTI. No que se refere ao Estado, ao governo e à administração pública, julguem o item a seguir. O governo é a representação do poder político do Estado. Então, tem duas alternativas aqui. O primeiro está dizendo que é certo essa afirmativa. E o segundo está dizendo que é errado esta afirmativa. Está errada, né? Então, essa afirmativa aqui, o governo é a representação do poder político do Estado? Sim, está certo. A resposta aqui é certo. Por quê? Você sempre tem que ligar governo com política, poder político. Quando tiver governo associado com política, poder político, geralmente está certo, né? Então, aqui a resposta é correta. Certo. Vamos para a próxima questão. Ano 2010... CESP e SEBRASP, era o CESP, hoje em dia é SEBRASP, né? A banca, né? Mudou o nome, né? O órgão INSS prova perito médico previdenciário. Acerca do direito administrativo, julguem o item a seguir. Povo, território e governo soberano são elementos do Estado. Tem duas alternativas, certo e errado. Aqui, quais são os elementos do Estado? Povo, como eu falei, território, sim, e governo. Alguns colocam governo, outros colocam governo soberano. Então, colocando governo na sua prova, o governo soberano está certo. Então, a alternativa aqui é colocar certo. Então, está certo. E com a resolução dessa última questão, nós encerramos nossa aula de questões sobre Estado, governo e administração pública. Espero que tenham gostado e deem seu like se vocês gostaram dessa aula. Também, caso tenham dúvidas, façam questões, deixem questões no YouTube para que eu possa responder tão breve quanto possível. E para vocês continuarem acompanhando o nosso canal, acho legal que vocês se inscrevam no YouTube do nosso canal. Desejo muita boa sorte a todos vocês nos próximos concursos e bons estudos. Até a próxima aula, pessoal!